Dúvidas a partir do livro de Gene Neuheiser. Começamos na última aula a falar sobre qual a causa dos nossos problemas financeiros e vimos que os nossos problemas financeiros inicialmente, eles partem sempre do mesmo problema. O problema inicial de todos os problemas da vida é o pecado original. Então, todas as áreas da nossa vida estão maculadas pelo pecado original. O pecado dos nossos primeiros pais nos atinge até hoje. Então, quando nós vemos calamidades na natureza, quando nós olhamos a maldade do homem nas negociações, as manipulações, os enganos, as corrupções, tudo isso, em certo sentido, procede do pecado original. Mas não somente disso. Os nossos problemas financeiros também dizem respeito a pecados que estão alheios a nós mesmos. Pecados de outras pessoas. Nós somos ludibriados, somos enganados, somos muitas vezes vítimas do pecado alheio que nos trazem problemas financeiros. E, por fim, nós somos vítimas de nós mesmos, das nossas más escolhas. Quando nós gastamos mais do que deveríamos, quando nós fazemos projetos que estão acima da nossa capacidade, quando nós temos um padrão de vida que não é compatível com a nossa renda, nós nos metemos em problemas financeiros que não dizem respeito aos outros, diz respeito, em certo sentido, ao pecado original, porque é por conta do pecado que nós tomamos essas decisões, mas são da nossa própria responsabilidade. Então, os problemas financeiros nos alcançam de diversas formas. Foi isso que nós vimos na última aula. Hoje, nós vamos procurar quais são os meios de Deus para nos ajudar a sanar os nossos problemas financeiros. Para isso, eu quero pedir aos irmãos que abram em Deuteronômio, capítulo 15. Deuteronômio 15, versos 4 e 5. Eu vou pedir a diaconia, ou quem estiver lá atrás, por favor, feche essa porta. Fica uma luz muito forte aqui no meu olho. Deuteronômio 15, 4 e 5. Exceto quando não houver entre ti pobre algum, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Amém. Vamos orar? Senhor Deus amado, Pai querido, graças damos a Ti pelo dia de hoje, o dia do Senhor, em que nós temos acesso a tantos benefícios. Benefícios para a nossa alma, benefícios para a nossa família, para a comunhão dos santos. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui. Abençoa-nos agora também no momento em que vamos estudar a Tua palavra, para que o mesmo Espírito que nos conduziu durante a pregação e o culto também esteja nos auxiliando neste momento. Abençoa o Teu povo, faz com que cada um de nós saímos daqui mais sábios e edificados na Tua santa lei. Oramos em Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu quero estimular os irmãos durante a aula, fazerem pequenas interrupções, comentários, tirarem suas dúvidas sobre o tema. Porque é um tema extremamente prático. Nós estamos falando sobre os problemas que nos atingem. Problemas financeiros são muito comuns no Brasil. Nós vivemos num país onde a distribuição de renda é uma das piores do mundo e nós temos, portanto, muito interesse nesse quesito, que a Escritura também nos ensina. Certamente todos vocês estão acompanhando o escândalo que tem acontecido na Previdência Social. Nós não temos nem noção ainda de quantos bilhões foram desviados dos cofres públicos que estavam reservados ali para os aposentados. Antes de a gente tratar sobre o escândalo em si, é necessário dar um passo atrás e lembrar que
o próprio sistema previdenciário impositivo é um problema. Os homens deveriam ter liberdade para lidar com as suas próprias finanças e não ter um Estado que lhe impõe. O que acontece é que quando você presta um serviço, quando você recebe o seu salário no final do mês, quando você vende algum produto, né, sempre os impostos estão presentes. Existem uns que são lícitos, que cabem ao Estado cobrar, e outros que não. A imposição do desconto do INSS é uma imposição ilegal do ponto de vista bíblico, porque é o Estado dizendo o que eu tenho que fazer com o meu próprio dinheiro. E o Estado não tem essa autonomia, essa jurisprudência sobre o dinheiro do cidadão. E aí você pode pensar, obviamente, que, e é isso que eles dizem, o motivo de existir a previdência pública e ela ser impositiva, é que as pessoas não sabem como guardar o seu próprio dinheiro. É verdade que boa parte dos brasileiros não sabem. A prova é que existe, por exemplo, o BPC, que é um benefício para as pessoas que não contribuíram. Não fosse isso, muita gente morreria de fome, eu sei disso. Só que a solução para um erro não é outro erro. Quer dizer que o fato de alguém não saber lidar com o seu próprio dinheiro, a solução para isso é eu tomar o dinheiro dele e dizer, deixa que eu vou tomar por você. Não faz sentido. O Estado não é nosso pai. O Estado não é o nosso superior neste sentido paternal, familiar. O que o Estado deve fazer é guardar as relações entre os homens. É para isso que ele existe. Ele é um mediador social para algumas causas muito específicas. Quem deveria, como nós já estudamos aqui anteriormente, tratar de uma situação como essa, onde alguém foi imprevidente, chegou à velhice e não tem como se sustentar, seria a diaconia da igreja. Exatamente. A diaconia da igreja é que foi levantada por Deus para cuidar do pobre e do necessitado. E pensando ainda nesse sentido, estas coisas só acontecem porque os crentes, especialmente os crentes, eles não ouvem o que Deus nos ensina. A promessa de Deus aqui em Deuteronômio 4 e 5 foi: exceto quando não houver entre ti pobre algum, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. Se somente ouvires diligente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Se nós cumpríssemos os mandamentos do Senhor, nós seríamos muito prósperos na terra. É a promessa de Deus. Por outro lado, como nós sabemos, e Deus sabe mais do que qualquer um de nós, que nós não ouvimos nem guardamos todos os mandamentos, então Ele nos traz algumas leis que protegem os pobres. Então daqui a pouco a gente vai tratar sobre o papel do Estado e o papel da igreja na proteção dos pobres. Mas agora eu quero voltar para a questão da Previdência no Brasil. Para quem não acompanhou o desenrolar dos fatos nas últimas semanas, descobriu-se, e aí a primeira interrogação é: quem foi que teve essa grande ideia de trazer à tona uma coisa que era tão grande? Ora, se já se fala em até 90 bilhões, é claro que esse montante não passou pela mão de uma ou duas pessoas. Foram centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, que se beneficiaram desses bilhões de reais. Ou seja, tinha muita gente sabendo. No início da investigação já se descobriu que alguns cabeças do INSS estão envolvidos e alguns bancos e agentes bancários também estão envolvidos. Ontem, depois da reunião da família, a gente estava conversando ali e foi nos trazido à tona que, como está gravando e diz respeito ao trabalho do irmão, eu vou evitar citar o nome, certo? Em particular, depois eu posso, inclusive, dizer. Mas o irmão estava falando que, trabalhando nessa área previdenciária, ele percebeu que alguns benefícios que deveriam ser liberados, por exemplo, dia 12,
de acordo com a previsão do próprio INSS, começaram a ser liberados antes. E ele estranhou que sempre que os benefícios eram liberados antes, não estavam sendo depositados pelo banco oficial, porque essas transações precisam ter a intermediação de um banco oficial. Mas é possível que um banco privado ou um agente bancário também possa fazer esse depósito. O que aconteceu era o seguinte: eles avisavam que o benefício estava disponível dia 12, como exemplo. Quando eles iam avisar, a pessoa disse: mas eu já saquei. O banco fulano de tal ligou para mim e disse que já estava disponível. Aconteceu uma vez, duas vezes. Daqui a pouco, as pessoas que receberam antecipadamente procuraram essa instituição para dizer: eles fizeram um empréstimo ao invés de me pagarem. Ou seja, estes bancos estavam dizendo às pessoas que eram beneficiárias da Previdência Social que elas tinham recebido antecipadamente, quando, na verdade, eles estavam entregando um empréstimo do dinheiro que ainda ia receber e cobrando taxas exorbitantes. Para você ter uma ideia, o sujeito ia receber R$ 1.900 e esse banco ele fez um empréstimo no nome da pessoa em 24 prestações de 240. 24 de 240 para tirar 1.900. E o cara vai ter que pagar. Como é que isso ninguém sabe? É claro que alguém sabe. E é claro que há conivência. O caso que está mais em vigor, né, se isso já chegou aos nossos ouvidos, é porque esse tipo de problema vai estourar nacionalmente. Mas o que está em vigor nacionalmente ainda não é esse problema, é outro. Há algumas associações, né, previdenciárias que julgam defender a causa dos aposentados estavam colocando pessoas, né, de maneira impositiva também, né, sem consultá-las, dentro dessas associações para pagar mensalmente aquele valor ali de participação, né, uma mensalidade, no valor de R$ 29, R$ 30, R$ 31,33. Eu vi a entrevista de um diretor financeiro de uma dessas associações, me pareceu ser uma pessoa correta, porque ela inclusive saiu. Ele disse que até pouco tempo a associação que ele dirigia financeiramente tinha 120 membros, né, 120 associados. E ele foi consultar a secretária porque o volume de dinheiro de uma hora para outra estourou. Aí ele foi perguntar, ela disse: não, graças a Deus aqui o negócio melhorou muito. Agora nós estamos recebendo 500 associados por dia. Tinha 120 ao longo de toda a vida, agora tem 500 por dia. Ele disse que evidentemente isso assustou ele. Ele foi procurar os cabeças da associação, misteriosamente. Ele foi afastado, ele foi ao banco para entender o que é que estava acontecendo. O gerente do banco não quis passar as informações para ele, que era o diretor financeiro. No outro dia, a chave de acesso dele estava bloqueada no banco e ele pediu o afastamento. Me faz pensar que o gerente do banco está envolvido, não é isso? Porque avisou o presidente da associação, trancou a chave do sujeito lá. Evidentemente, os diretores, os demais diretores e alguém do INSS. Não tem como não saber. Uma fraude desse tamanho não tem também como o governo federal não estar ciente. E esta fraude existia, sim, já antes deste governo. Só que se vocês olharem o gráfico do que aconteceu em 2022 para 2023, é uma coisa assim exorbitante. E foi justamente quando foi flexibilizada a legislação a respeito das associações. O que é que eu estou tentando dizer com isso? Milhares, talvez milhões de velhinhos, talvez para nós R$ 30 não seja muito dinheiro,
Mas imagine você receber R$ 1.500 para comprar remédio, fazer sua feira, pagar seu aluguel. E um miserável tira R$ 30 desse velhinho. O Estado foi colocado por Deus para proteger a sociedade. Ele não só toma o nosso dinheiro de maneira compulsória, usa mal o nosso dinheiro. Esse dinheiro da Previdência já foi desviado inúmeras vezes para o que não deveria ter sido utilizado, ele deveria estar guardado, muitas vezes ele é emprestado e não há retorno para aquele que é beneficiário, e agora está simplesmente sendo roubado o dinheiro dos velhinhos com a conivência do Estado brasileiro. Se isso não nos revoltar, irmãos, há algum problema conosco. Se a gente olha para um negócio desse e acha que isso é normal, que é só mais uma falcatrua, nós estamos talvez tão anestesiados moralmente quanto os que estão roubando. Deus colocou o Estado para nos proteger. Ele toma o nosso dinheiro compulsoriamente e depois ainda rouba dos velhinhos. É um negócio muito absurdo que está acontecendo no país nesse tempo. Como eu falei, os problemas financeiros eles acontecem por muitas situações. Mas Deus é tão bondoso que Ele colocou alguns meios, algumas instituições para nos protegerem. Para quem está com o livro, página 39 diz assim: Deus oferece ajuda ao seu povo em meio aos problemas financeiros deste mundo caído. Deus ajuda o seu povo através da providência da graça comum do governo humano. As autoridades civis são chamadas para servir a Deus, restringindo o mal, punindo os que praticam o mal e protegendo os que praticam o bem, inclusive as suas posses. Abram comigo, por favor, 1 Pedro 2, verso 14. 1 Pedro 2, 14. Quem achar pode ler, por favor. Ou seja, Deus colocou os nossos governantes para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Muitas vezes é o contrário que o Estado faz. Ele castiga os benfeitores e abençoa os que fazem o mal. Governos imperfeitos, irmãos, mesmo governos não cristãos, mesmo não estando numa teocracia, eles deveriam preservar esse princípio. É um princípio universal. Pois não, Christian?
O republicanismo, ele geralmente é defendido por mera ignorância. Esse é o argumento que mais se usa, né? Não é boa a monarquia porque ela é muito cara. Não é verdade, inclusive porque hoje o Palácio do Planalto é mais caro do que o Palácio de Buckingham. O rei da Inglaterra custa menos aos cofres públicos do que Lula. O rei não consegue gastar freneticamente como Lula e Janja têm conseguido lá em Brasília. Então, isso não é verdade, nem nesse exemplo, nem em outros, até porque a monarquia ela atrai muitos recursos para o Estado, ela é fonte de turismo, as pessoas gostam de visitar os palácios, né, gostam de comprar lembrancinhas, souvenirs. O próprio reinado ele é muito rico em patrimônio, eles geram divisas, tem inúmeras vantagens. Mas, do ponto de vista da fé, nós nos alinhamos muito mais à monarquia do que ao republicanismo. E um desses textos é esse que nós acabamos de citar, né? Você não vê na nossa república praticamente nenhum título de louvor para os que fazem um bem. Quase nenhum. Geralmente é no dinheiro, né? É no Pix. Também não é ruim, não, mas o objetivo do Estado não deveria ser esse. O louvor ele deveria ser demonstrado de outras formas. A República ela foge tanto da questão financeira, mas ela é extremamente apegada a dinheiro. Né? Ela deixa de lado outros valores para se apegar ao dinheiro. Então, dito isto, né, que o governo deveria ser um protetor dos pobres, mesmo sendo um governo não cristão, ele continua dizendo assim: Deus também nos deu a sabedoria atemporal da sua palavra, que oferece princípios valiosos sobre questões financeiras, inclusive como ser bem-sucedido em nossa vocação. Ela adverte dos perigos da dívida, de ser fiador e de embarcar em esquemas de enriquecimento rápido. Fala sobre as bênçãos da generosidade, da loucura dos gastos extravagantes e da importância de poupar e de planejar. Ou seja, os crentes têm à sua disposição a Escritura. Mesmo não tendo o Estado que nos protege, nós temos a instrução da palavra. E devemos dar graças a Deus por estarmos numa igreja local em que isso é pregado, em que o dinheiro não é, nem por um lado, um tabu, nem por outro, um ídolo. Tabu porque no meio reformado é que geralmente acontece, você não pode falar em dinheiro. A gente faz de tudo para não tocar no assunto. Só que é deixar de lado um tema que é da vida prática. Não tem como a gente não falar sobre uma coisa que a todo instante há uma relação com o que nós vamos fazer. A reunião da igreja depende de dinheiro. Porque nós precisamos nos locomover, nós precisamos de vestimenta, nós precisamos de um espaço. Então, tudo tem a ver com dinheiro. Agora, isto não deve nos governar, mas não pode ser um tabu para a igreja. A igreja deve falar de questões financeiras de maneira despudorada. A semana anterior, eu recebi um áudio de um presbítero lá do sertão da Paraíba que tem acompanhado estas nossas aulas da escola dominical. E ele incentivando para que nós pudéssemos continuar, porque ele tem sido muito abençoado, pessoas da igreja dele também têm sido abençoadas, e o próprio pastor, ao ver as aulas, se animou em trazer esse tema para a igreja. Porque não pode ser um tabu falar sobre finanças. Por outro lado, não pode ser um ídolo. A gente não pode achar que a vida do crente é ganhar dinheiro. E que a medida de todas as coisas é se eu sou se eu sou próspero, né, bem-sucedido financeiramente ou não. Isso não é o que mede isso não é a nossa régua moral, nem de prosperidade espiritual. Mas certamente uma igreja piedosa, de homens e mulheres trabalhadores, tende a ser uma igreja próspera. Não tem como ser diferente. Onde chega o evangelho, as pessoas buscam estudar mais, buscam trabalhar mais, elas têm vidas mais ordenadas,
elas fogem das pirâmides financeiras, elas fogem das promessas de enriquecimento ilícito, elas fogem das drogas, fogem da prostituição, consequentemente, o seu dinheiro vai render mais. Isso é alguma coisa óbvia, é natural que aconteça assim. É um povo sábio, um povo que tem instrução e que não gasta com besteira. Como é que um povo desse não é próspero? A pergunta é, se o Brasil hoje é uma nação de 40 e poucos milhões de evangélicos no universo de 210 milhões, por que a gente não tem crescido? Porque os crentes não têm sido pessoas prósperas. É porque, muito provavelmente, os crentes têm pensado muito semelhante aos ímpios. Por isso que não crescem. Eu já citei aqui, irmãos, igrejas reformadas de pregação fiel, não tenho absolutamente dúvida nenhuma a respeito disso, que são pessoas que buscam piedade, mas que a forma de incentivar a juventude a começar a carreira profissional é promovendo dentro do seio da igreja cursos ou cursinhos para passar em concurso público. Há algum pecado em fazer concurso público? Evidentemente não. Existem muitas profissões que você só pode desenvolver se você passar no concurso público. Só que isso é uma vocação específica de um determinado tipo de pessoas que foi chamado por Deus para isso. O que me assusta é isto ser incentivado de maneira geral para a igreja, como se passar no concurso público fosse a única forma de ser bem-sucedido no Brasil. Na verdade, ultimamente tem sido uma das maiores garantias de ser mal-sucedido. Porque os concursos públicos hoje não têm garantido absolutamente nada. A única garantia, entre aspas, é que você vai ter aquele salário ali por muito tempo. E vai ser praticamente o mesmo até você morrer. Mas pergunta às pessoas que são concursadas se elas estão satisfeitas. Se estivesse, não tinha tanta greve, né, de servidor público. Então existe outro meio, existe outro caminho. A palavra de Deus nos incentiva a sermos empreendedores, a pensarmos numa forma de gerar riqueza. Porque se todo mundo se agarrar ao Estado, não haverá geração de riqueza. Nós vamos estagnar até o ponto de não ter quem gere esta riqueza para pagar o salário dos servidores. Então lembre-se disso. A sabedoria que Deus nos deu na sua palavra, ela nos incentiva a nós desenvolvermos uma vocação. Nem todos serão servidores públicos. Assim como também nem todos serão médicos. Há uma febre vocacional a respeito da medicina. Agora todo mundo descobriu que vai ser médico, que tem um chamado divino para a medicina. O que é que está acontecendo com a medicina? Está sofrendo. Eu estava conversando com uma médica sexta-feira. Ela disse que estão abrindo mais 20 novos cursos de medicina no Brasil. 20 novos cursos de medicina. Onde é que vão botar tanto médico? Haja doente para tomar. A pergunta é, em seguida, né? Mas o que é que vão fazer com os médicos no interior? Lá no interior falta médico. Mas, é obrigar um médico a ir para o interior? É assim que se resolve? Se resolveria se existissem meios promovidos pelas instituições governamentais do interior de atrair o médico e dizer, venha para cá que você vai ser bem, não só bem remunerado, mas você vai ser bem tratado. Mas quando coloca essa imposição sobre o médico, se esquece que médico é gente, que médico tem filho, que filho de médico também adoece, que precisa de hospital, que precisa de estrutura. E o cara não vai lá para o interior do Amazonas, não é porque ele não gosta de ganhar dinheiro, não, porque as promessas de salário lá são triplicadas. Mas é porque ele não quer ver a família dele sofrendo sem estrutura. Então é muito fácil apontar para os médicos e dizer que eles só querem ficar na capital e nas cidades grandes.
E se esquecem que os médicos também têm as mesmas preocupações que os outros profissionais. O cara não quer resolver o problema da cidade, ele quer levar médico, né? Os médicos não vão para essas cidades porque não tem estrutura. Aí, ao invés de resolver a estrutura, não, aumenta o salário do médico. E os médicos continuam sem querer ir, porque não compensa. É muito risco, é muito arriscado. Continuando. Às vezes, até mesmo quando o mundo em geral está sob juízo, o Senhor providencia ajuda especial para o seu povo. Ele cuidou de Elias e da viúva durante o tempo da grande seca e sustentou as igrejas que passavam fome na Judéia através das igrejas dos gentios em outras partes do mundo. Ele está dizendo o seguinte: existe uma bênção sobre os crentes, mesmo em tempos de crise, porque Deus sempre protege o seu povo. Ele não citou aqui, mas vocês se lembram do que passou José em diversas ocasiões? Ele foi levado à casa de Potifar e foi próspero lá. Ele foi levado à prisão e foi próspero na prisão. Ele foi depois elevado ao governo e foi próspero no governo. Porque o que nos faz prósperos não é o lugar onde nós estamos, é a situação espiritual em que nós nos encontramos. Você pode ser próximo onde você estiver, porque a prosperidade do crente diz respeito ao seu status espiritual e não ao seu status social. Prosperidade é você dar um passinho a mais a partir de onde você já está. Então existem muitas pessoas que são ricas, mas não têm sido prósperas, elas têm empobrecido. Quantos herdeiros, ao longo do tempo, deixaram de ser multimilionários e viveram até morrer milionários? E depois, os netos da primeira geração deixaram de ser milionários e passaram a ser classe média. E os bisnetos deixaram de ser classe média e passaram a ser pobres. Porque a prosperidade não está no status social. Mas o crente, ele pode ser próspero em qualquer situação. O exemplo mais comum é o exemplo financeiro, né? Ele pode sair da pobreza e chegar até a mais alta classe social, mas ele pode também morrer como uma pessoa que nunca atingiu as classes mais altas, mas sempre foi próspero. Imagina uma pessoa que nasceu sem pai e mãe, foi criado por alguém da família, na pobreza, estudou, venceu, hoje tem um bom emprego. Não é rico, mas é próspero ou não é? Do ponto de vista financeiro. É. Para essa pessoa alcançar tudo isso, quantas virtudes cristãs ela precisou exercitar? Inúmeras. Inúmeras virtudes. A nossa fé, irmão, não nos garante que nós vamos ser os mais ricos, mas nos garante que todos os dias a gente vai dar um passinho a mais em prosperidade. Porque a nossa fé organiza a nossa mente, organiza a nossa casa, consequentemente organiza as nossas finanças. E passo a passo a gente vai crescendo. Eu queria que cada um de vocês fizesse um exercício. Lembrem de quando vocês, que a maioria já é adulto, já está casado, já tem um bom tempo de profissão. Quando vocês eram mais novos, como é que era a vida de vocês e como é agora? É melhor ou é pior? É melhor, né? Todo mundo tem crescido, irmãos. Agora, é o ideal, é o que você projetou?
Provavelmente não, mas a gente está vivo ainda, né? Tem tempo. Há tempo para que nós possamos continuar nessa caminhada. Agora, a participação da igreja, da comunidade da aliança, nessa proteção divina diante de um mundo caído. Página 40 ainda. A começar por Israel, na antiga aliança, Deus estabeleceu uma comunidade especial fundada na aliança com seu povo escolhido, que já pertence ao seu reino eterno, mas que ainda não desfruta de todas as suas bênçãos. A comunidade da aliança divina deverá ser separada do mundo e funcionará como um tipo de imagem do seu reino eterno e glorioso. Nós também desfrutamos de bênçãos especiais dele na terra, enquanto aguardamos sua concretização celestial. Na antiga aliança, Israel recebera a promessa de prosperidade terrena, que refletiria a do reino celestial, se o povo guardasse fielmente a lei de Deus, como lá em Deuteronômio 28, 1 a 14. O Senhor prometeu que não haverá pobre algum no teu meio, desde que ouças com atenção a voz do Senhor, teu Deus, cuidando para cumprir todo este mandamento que hoje te ordeno. A lei estabeleceu provisões específicas, veja, para o cuidado com as viúvas. Por favor, alguém abra Deuteronômio 10, verso 18. Outra pessoa, Deuteronômio 24, 14 e 15. Deuteronômio 10, 18, quem achar pode ler. Depois 24, 14 e 15. Faz justiça ao órfão e à viúva, e amam o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Existe legislação em Israel para cuidar do pobre, da viúva e do estrangeiro. Certo? Eles foram incentivados a cuidar dessas pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade. E o Novo Testamento confirma isso. Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos pobres e das viúvas. Quer dizer que a verdadeira religião é uma ONG? Não, é que a ação dessa religião, o amor em ação dessa religião, faz com que a pessoa não veja alguém passando dificuldade e fique parado. Mas a fé nos move a cuidar dessas pessoas. É uma lei, mas é também uma força do próprio Evangelho. Agora, Deuteronômio 24, 14 e 15. Amém. Eu não ouvi bem a leitura. Eu não sei se foi essa expressão que a versão que foi utilizada disse, mas geralmente diz assim, que não demore a pagar o salário do jornaleiro. Era essa expressão? Diarista já é uma expressão mais moderna, né? Mas o jornaleiro não é porque era o sujeito que entregava jornal, mas é o que trabalha pela jornada. As pessoas eram tão pobres, que elas não conseguiam ser mensalistas, nem quinzenalistas, nem mesmo semanalistas. Eles tinham que receber no final do dia, no final da jornada. Se eles não recebessem no final da jornada, eles morriam de fome. Se lembra da parábola lá do Novo Testamento, que diz que o Senhor havia acertado um denário para pagar no final do dia, com o que começou no começo do dia a trabalhar, no meio do dia e no final, e o que recebeu o mesmo salário no começo, trabalhando o dia todo, reclamou do que o recebeu no final, exatamente por conta disso, porque as pessoas recebiam no final do dia. Tamanha era a sua pobreza. Recebia o dinheiro, comprava comida, comia, dormia, trabalhava no outro dia para receber dinheiro novamente. Era o nível de dependência do trabalho. Por isso, Jesus Cristo diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você vê como as coisas melhoraram, né? O pobre mais pobre não precisa receber
diariamente. As coisas melhoraram. Então a Escritura, ela protege essas pessoas, ao ponto de dizer o seguinte: não demores a pagar o salário do jornaleiro. Hoje a pessoa não recebe mais pelo dia, mas o princípio permanece. Não demora a pagar a pessoa que é pobre, que ela precisa daquilo para sobreviver. Paga o salário a quem você deve. Você tem uma secretária na sua casa, você tem um funcionário que percebe um salário mínimo por mês, não demore a pagar o salário dessa pessoa. Porque essa pessoa precisa muito para a sobrevivência. Existe legislação bíblica somente para isso. Existe legislação também, existe até hoje, sobre o descanso. Não precisa ler porque todo mundo já sabe. O 4º mandamento dizia para não trabalhar nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu jumento, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Ninguém deve trabalhar no dia do Senhor. Mas o jumento não vai para a igreja, mas não trabalha, porque é dia de descanso. Não é dia de trabalhar. As máquinas devem cessar o seu trabalho. Tudo deve parar no dia do Senhor, para que todos estejam pensando somente naquilo que diz respeito a esse dia. Então, há legislação para cuidar do nosso descanso. Isso ainda permanece até hoje, em certo sentido, quando a legislação brasileira ela ainda garante o dia semanal de repouso, DSR, que de preferência é o domingo. Por quê? Por convenção social? Porque ainda restou algo de cristão ainda no nosso estado, né? Mas é só de preferência, não precisa ser. Porém, se eu não me engano, a cada 3 domingos trabalhados, você tem que descansar um. Ou seja, ainda permanece algo nesse sentido. Ele fala ainda sobre a propriedade privada. Veja, a propriedade privada, especialmente os direitos das famílias, a herança na terra, era protegida de tal modo que nem mesmo o rei pudesse se apossar legalmente da herança do homem comum. Infelizmente, Israel não seguiu essas leis boas e justas, por isso o juízo divino caiu sobre a nação. Então, um rei absolutista, ele não tinha o direito legal de passar por cima dessa legislação divina, né? Porque, no final das contas, não era absoluto, né? O rei Israel nunca foi absoluto. Ele precisava seguir a legislação de Deus. E vocês lembram, né, quando o rei tentou tomar a terra de um homem sem pagar, a legislação do Senhor o protegeu. A igreja é a nova comunidade da aliança divina. Na era atual, embora não haja nenhum estado teocrático como Israel, sob a lei mosaica, há princípios similares e bênçãos crescentes para o povo de Deus. O Novo Testamento enfatiza consideravelmente o cuidado da igreja para com as viúvas, os órfãos e outras pessoas necessitadas no âmbito da comunidade. Ou seja, a igreja, como eu já falei, ela preserva esta responsabilidade de cuidar do órfão, da viúva e do necessitado, muito mais do que o Estado. E para nós finalizarmos, o Evangelho muda tudo. O Evangelho transforma as relações de trabalho, de modo que o trabalhador cristão é chamado a compreender sua vocação como obra que coopera com o reino do Senhor. E os patrões são chamados a tratar seus empregados com justiça e bondade próprias de Cristo. O Evangelho confere poder às pessoas para que abram mão dos tesouros terrenos que antes idolatravam e também transforma os preguiçosos e ladrões em indivíduos que trabalham e doam. O que pode mudar, de fato, as relações de trabalho é única e exclusivamente o Evangelho. Então, se a gente quer mudar a nossa sociedade, nós não vamos mudar nas eleições de 2026. Como não mudamos na de 22, nem na de 18, nem nunca mudaremos. O que vai mudar a nossa nação é o Evangelho. Por isso, muito mais preocupação nós deveríamos ter com a pregação do domingo do que com a votação do ano que vem. Isso não quer dizer que a gente não deva se preocupar com a votação. Eu disse que nós devemos nos preocupar mais. Porque se a pregação do domingo ela fosse fiel e ela tratasse de todo o desígnio de Deus, passando por
todos os assuntos necessários para a nossa vida, incluiria as finanças e a economia. O povo de Deus estaria mais bem instruído, seria um povo mais sábio, mais empreendedor, e isso mudaria a nossa nação. Consequentemente, quando chegasse na eleição, o povo votaria melhor. Mas quando chegar o ano que vem, o que é que vocês imaginam que vai acontecer? Muitos crentes continuarão votando na esquerda. Isso vai acontecer. Não sou profeta, não, mas é óbvio. Muitos crentes votarão na esquerda ano que vem. Por quê? Eles não têm instrução. Quando os seus próprios pastores também não são progressistas. Deem graças a Deus, irmãos, nós não temos isso aqui. E Deus tem levantado muitas outras igrejas com pastores fiéis, que pregam a palavra do Senhor, que anunciam todo o conselho de Deus sem pular assunto, instruindo o povo para ser mais sábio. E um povo mais sábio é um povo mais próspero. E um povo mais próspero muda a nação. Para todo problema que tem a origem no pecado, a única solução é o Evangelho. Agora, quer dizer que o fato de ser crente necessariamente vai mudar a situação econômica do Brasil? Não, porque muita gente já se converteu e o Brasil continua pobre. É porque este Evangelho precisa ser aplicado à vida das pessoas. Se toda pregação, se todo estudo é sola fé, sola escritura, toda pregação é sobre salvação, toda pregação é sobre soberania divina em relação a arminianismo. São temas muito importantes, irmão, mas só isso. Se for só isso, o povo não sai do canto. Quando o pessoal diz assim, está pregando para convertido, e a gente vai pregar para quem se não for para os convertidos? O problema é o que pregar para o convertido. Se eu tenho uma audiência cativa toda semana, eu vou encerrar agora. Se eu tenho uma audiência cativa toda semana, que já é convertida, o que eu preciso pregar para vocês é sempre lembrar da salvação, de como ela se deu, mas dar um passo para frente. Sim, tudo bem, eu vou para o céu, ótimo, já sei disso aí. Mas e agora? Eu vivo aqui. Como é que eu faço com o problema da minha casa? Como é que eu lido com os problemas da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, do trabalho, do desemprego? Como é que eu lido com um problema emocional? A igreja precisa ser instruída em todo o conselho de Deus. E há sabedoria no meio do povo para isso, irmãos. Que Deus levante, irmãos, cada vez mais pastores que estejam comprometidos em pregar todo o conselho de Deus e que nós estejamos certos que o Senhor deixou instituições nessa terra para nos ajudar mediante os nossos problemas financeiros. O Estado e a igreja. O Estado e a igreja. Se eles não estão falhando, nós devemos ter a certeza que Deus não falhará, mas o Senhor irá levar a juízo aqueles que têm deixado de lado as suas atribuições. Amém. Alguém quer comentar algo? Não? Presbítero Luciano, por favor, ore para que nós possamos encerrar.